Isso é só o começo. Se eu consigo mexer aqui nessas coisas modernas, um pouquinho difícil. Nosso pastor está no encontro profético, ministrando lá. Começa a ministração a partir de amanhã. O pastor chega sexta-feira. E aí o pastor me incumbiu dessa grande responsabilidade de ministrar a palavra hoje para os irmãos. Para quem não me conhece, sou o Uziel, um dos líderes das 5 redes que temos na igreja. E para mim é uma honra poder estar aqui essa noite, podendo ministrar a palavra. E o tema dessa palavra, caçador de gigantes. Hoje é o seu dia. Como você viu esse vídeo, se a partir de agora, a partir de hoje, você vai ser um caçador de gigantes. Ou seja, o gigante não vai procurar você. Você vai procurar onde está o gigante para derrotá-lo. E a gente vai começar em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 32 ao 37. 32 ao 37. Encontrou, diga amém. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e saiu após ele e o feriu, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Senhor, obrigado, Deus, por essa poderosa palavra. Que o Senhor possa me usar nessa noite. Fala primeiro, Senhor, comigo. E que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo que nessa vida temos muitos desafios, mas o Senhor está conosco, e no Senhor somos mais que vencedores. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido. Você sabe já a história. Davi, um moço de estatura pequena, um moço que não, aos olhos dos seus próprios irmãos, não teria condições nenhuma de se tornar um rei, até mesmo porque ele cuidava de ovelhas. Naquela época, quem cuidava de ovelhas é como se fosse o pior emprego da época. Se ele não conseguisse ser um soldado, se ele não conseguisse trabalhar em qualquer outra parte da cidade, ele tinha que cuidar de ovelhas. Mas Davi recebeu isso não como algo negativo, mas ele entendeu que ele poderia ser o melhor pastor de ovelha. Porque muitas vezes a gente recebe algo do Senhor, ou até mesmo uma tarefa de alguém para fazer, seja no trabalho, e a gente acha assim: poxa, eu mereceria um cargo melhor ou algo para fazer melhor. O meu trabalho é só ajeitar as cadeiras, o meu trabalho muitas vezes é só montar um som lá atrás, ou o meu trabalho muitas vezes é até dar um recado para alguém, e a gente se sente assim inferior. Mas Davi entendeu que nas pequenas coisas foi que ele conseguiu chegar aonde ele chegou, porque se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Diga isso para o seu irmão: se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Mas saiba que todos dois precisamos ter responsabilidade. Amém. No versículo 32, Davi foi um homem de iniciativa. Ele teve iniciativa. Olha as palavras dele. Disse Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Ele disse isso a Saul. Ele tinha uma determinação, porque as palavras de Saul foi o quê? Olha o que ele disse: você não tem condições de lutar contra o gigante, porque você, primeiro, você é um garoto. Segundo, você não sabe lutar. E ele é treinado desde sua mocidade. Primeira coisa que o inimigo fala para nós é o quê? O tamanho do gigante, o tamanho da dificuldade, o tamanho do que você vai enfrentar. E aí, como você está diante de Deus, como está o seu coração diante de Deus, como você vê as coisas, é que vai fazer a diferença. Davi ouvindo isso, talvez um de nós ouvindo isso, qual seria a nossa reação? Ele disse: você não tem condições. Porque muitas vezes as pessoas nos dão um diagnóstico, olha para nós e diz: não é bem assim. Por isso que a gente tem que aprender muitas vezes a não contar os nossos sonhos e as nossas realizações para alguém que é negativo. Saul estava vendo apenas a estatura de Davi. Ele era um homem também determinado. Versículo 33. Olha o que ele diz: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi: teu servo apacentava ovelhas. Aí ele vai contar a experiência que ele teve no pequeno trabalho que foi lhe dado. Ele começa a contar a sua experiência que ele teve com Deus. Espera aí, o senhor não sabe com quem o senhor está falando. O senhor está julgando a minha aparência, o senhor não sabe a minha capacidade. Olha o que foi que eu fiz. E talvez eu tento imaginar Davi contando essa história do leão. E eu creio assim que Saul, como rei, sentado no seu trono, um homem experiente de guerra, talvez ele tenha soltado assim um sorriso. Esse menino deve ter bebido alguma coisa misturada aí. Matou um leão e depois matou um urso. E Davi até disse como fez, né? Eu peguei nas barbas do leão ali, no bigode dele, e matei. Talvez ele olhou assim, talvez ele mandou o Davi no sentido até de assim: eu vou botar esse menino logo para acabar logo com isso, para ver esse menino morrer. Porque a história que ele contou, uma história difícil de acreditar. Ele era um homem também de muita coragem, era um homem submisso, um homem que confiava totalmente em Deus. Veja que as frases de Davi não foi as frases de Saul. Ele disse: da mesma forma que o Senhor me entregou o leão e o urso, assim também será com esse filisteu. Olha a convicção que ele tinha. Ele acreditava que o Senhor, meu irmão, se Deus te entrega um urso e um leão, aí um homem, Davi sabia que a coisa estava um pouquinho mais fácil. Todos nós enfrentamos gigantes na vida. Como líderes, esses gigantes aparecem em nossas vidas e ministério a todo momento. A todo instante precisamos vencer gigantes na família, no trabalho, no ministério, nas finanças, enfim, nas mais diversas áreas de nossa vida. Como Davi foi um exemplo em suas atitudes, ele teve sucesso em toda a sua trajetória como líder. Estudar a vida de Davi nos ensina e nos motiva a enfrentar, a manter todos os gigantes no seu devido lugar. Durante toda a nossa caminhada no dia a dia, tentamos nos impedir de sermos líderes de sucesso. Davi marcou não só a sua geração. Até hoje as multidões de pessoas fazem fila para visitar o túmulo de Davi. Nós precisamos ser líderes que marcam geração atual, geração vindoura. Precisamos sentir esse desejo em nosso coração. O nosso Deus é maior do que qualquer gigante. Isso você já ouviu muito. Confia no teu Deus, que o teu Deus, Ele é maior do que o gigante, Ele é maior do que a enfermidade. Nós sabemos que a posição que Deus está, Ele é superior a tudo. A questão não é essa. A questão é como eu me vejo diante de um Deus tão poderoso. Porque Deus é tudo isso. Agora, como é que eu me vejo? Tem um Provérbios na Bíblia que diz assim: a forma que o homem se vê, assim ele se tornará. Se você se vê um derrotado, você será sempre um derrotado. Se você se vê uma pessoa amargurada, você vai ser sempre uma pessoa amargurada. Agora, se você se vê como mais que vencedor, onde você estiver, você será mais que vencedor.
Pergunta para o teu irmão assim: como você se vê? Se você já sabe, você vai se tornar como você se vê. É muito sério, irmãos. Ô chuva abençoada. Aleluia. Por maior que seja o desafio, não é maior do que o nosso Deus. Para muitos, Golias era um gigante. Para Davi, ele era apenas um incircunciso e um homem sem aliança. Veja que a expressão gigante nos dá logo medo. Ficamos logo assustados. Apesar de o tema ser caçador de gigantes, nenhum momento a Bíblia exalta dizendo que Golias era um gigante. A Bíblia declara que ele era o quê? Inimigo de Deus, um incircunciso. As palavras de Davi definiu o gigante. Ele não via um gigante, ele via um rebelde, um homem que precisava se converter, senão ia morrer. Essa era a visão que ele tinha. Nenhum momento Davi declarou com seus lábios: esse cara é gigante mesmo. Ele não disse isso, porque ele sabia quem ele era em Deus. Muitas vezes quando nós abrimos o nosso lábio e dizemos assim, muitas vezes alguém fala isso: olha, Uziel, eu estou passando por uma dificuldade, pense num gigante. Você já transformou algo na sua vida grande, que não é. Você não pode olhar para essa dificuldade dessa forma. Tem a história de um homem que até hoje ele é considerado um dos heróis dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, a primeira vez que ele foi se candidatar, ele se candidatou a vereador e não ganhou. E depois ele se candidatou a deputado, prefeito, tentou ser governador, sempre insistindo, acreditando. E todas as vezes que ele fez isso, muitas vezes ele não ganhou. Mas esse homem, por acreditar, um dia ele se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Porque ele não via gigantes nem dificuldades. E hoje ele é considerado um dos heróis. Por quê? Porque ele acreditava primeiro o quê? No seu potencial. E Abraham Lincoln também era um homem que vinha de uma família cristã, então tinha ensinamentos. Com certeza ele conhecia a história de Davi. E muitas vezes nós somos vistos lá fora, brasileiros, principalmente nós que somos nordestinos. Eu já escutei muitas vezes essas frases: tudo que é de bom vem do sul, não pode sair nada que preste do Ceará. Isso é verdade, irmão? Isso é verdade? Nós temos que mudar esse conceito que as pessoas têm de nós. Não para humilhar ninguém, mas para mostrar que o Senhor tem um propósito com os nordestinos. Que o Senhor tem um propósito com a Igreja Plenitude. Que o Senhor tem um propósito com as pessoas do sertão. O gigante do microfone acabou de ser derrotado. Mas, queridos, nós temos que entender que Deus tem um propósito muito grande na minha vida e na sua. Nós sabemos que nós temos passado agora, de 2015 para 2016, uma revolução na nossa igreja. Nós fizemos essa mudança, que para muitas pessoas talvez viu assim uma grande dificuldade, ou um gigante. Mas muitas pessoas viram como o quê? Como uma porta aberta, como uma alegria. Eu até falei para os meninos assim: poxa, a gente se surpreende com o nosso povo. Porque no primeiro dia que a gente fez o culto aqui, a gente pôde ver a alegria. Tinha pessoas chorando, porque voltaram para casa, né? Voltamos para esse lugar. O Inácio foi o que mais chorou, porque ele estava com saudade desse povo. Esse gigante foi derrotado, o gigante da saudade, né, Inácio? Precisamos enfrentar os grandes desafios. Em Jeremias 12, no versículo 5, na parte A, está escrito assim na revista atualizada: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé,
como poderá competir com os que vão de cavalos? Deus está avisando a Jeremias que as dificuldades vão aumentar. Irmãos, nós não pregamos aqui uma palavra onde simplesmente, olha, venha para cá que você vai ver só 1000 maravilhas. A partir de hoje não tem mais dificuldade. A Bíblia não nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós passamos por dificuldade. Nós passamos pelas tribulações. Eu vou dar um exemplo para você o que um cristão faz. Eu vou ficar bem aqui. Aí vamos supor que o meu caminhar é a minha dificuldade que eu tenho que enfrentar. Aí o pastor Edinho que está ali, ele vai vir ao meu encontro. Fique de pé aí, pastor Edinho, por favor. Ele vai ficar bem ali na mesma posição. E aí eu vou simbolizar que o pastor Edinho é um grande homem de Deus, que é um grande homem de Deus, e eu sou a dificuldade. Aí eu vou me encontrar com o Edinho. Aí nós vamos andando aqui, o pastor Edinho vem e eu sou a dificuldade. Aí eu me agarro com ele. Aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa passar por mim, sair, continuar e passar pela dificuldade. Agora a pessoa que não é homem de Deus, o que é que ele faz? Ele se encontra com a dificuldade, dá um abraço. Vamos embora. Você é meu filho, bora. Passa uma rasteira. Muitas vezes as pessoas, quando se encontram com a dificuldade, se abraçam com ela. Porque a Bíblia diz assim: no mundo tereis o quê? O que é aflições? Se você for no São Google, você vai ver várias definições. Mas uma das definições de aflições é choro, é dor. É muitas vezes vinham opressões sobre a gente. Mas aí Jesus dá a segunda receita. Mas tem de bom? Porque Jesus diz assim: eu venci ou seja, o mundo é cheio de aflições. E Jesus disse: eu passei por todas as aflições e venci. Se eu venci, você também pode vencer. Você não deve se agarrar com as aflições. Irmãos, as dificuldades são muitas. Mas o grande segredo do Evangelho é que a gente consegue ter paz nas situações de aflições. Está todo mundo reclamando, está todo mundo chorando, está todo mundo dizendo tem muito gigante. E o homem de Deus está cantando, louvando e adorando a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Nem sempre Deus vai tirar a crise de você. Muitas vezes Ele quer te ajudar a vencê-la. Quem sabe não é o cenário que tem que mudar, mas talvez quem precisa mudar é você. Você está passando por uma dificuldade? Quem está passando por uma dificuldade hoje, não precisa mudar o quadro da dificuldade. Você tem que mudar a sua visão e a sua posição. Você tem que avançar, você tem que profetizar. O que foi que o Senhor disse para o profeta? Profeta, o que tu está vendo na tua frente? Um vale de ossos secos. O que você está vendo? Um vale de ossos secos. Aí Deus disse assim: pois sai da frente que eu irei profetizar. Foi isso que Deus disse? Ele disse o quê? Profetiza, profeta. Abra a tua boca e profetiza. Se você não profetizar sobre o seu vale de ossos secos, esse exército não se levanta. Você tem que abrir a sua boca e profetizar. Dizer o contrário do que você está vendo. É assim que a gente consegue vencer um dos gigantes. Se você não aguenta com coisas pequenas, como é que você vai alcançar os desafios grandes? Quanto mais, querido, nós crescermos no Senhor, muitas bênçãos virão, muita coisa vai ser derramada sobre as nossas vidas, mas também dificuldades vão querer derrotar-nos. Mas aí, se você estiver firme na rocha, você vai fazer o quê? Você vai permanecer. Porque muitos cristãos acham que depois que a gente entra na graça, como Tiago estava falando aqui, agora eu estou na graça, é tudo só sombra e água fresca. Não. Tem uma passagem que fala no Novo Testamento, na palavra da graça, que havia 2 cidadãos, que um plantou a sua casa sobre a rocha. Aí veio o quê? Veio os ventos, veio tempestade, veio dificuldades, veio palavra, veio tanta coisa. E depois o outro plantou sobre a areia e veio as mesmas dificuldades. Quem permaneceu de pé?
que plantou sobre a rocha. Então o que é que eu entendo com isso? Que mesmo eu estando na graça, na igreja plenitude, tendo uma igreja abençoada, vão vir chuvas, vão vir tempestades, vão vir lutas, mas o problema não são essas coisas que vêm, é onde eu estou firmado. Quem é a rocha? A rocha é Jesus? Amém. Quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudir. A rocha é Jesus? Isso. Mas a palavra diz que a rocha aqui é Jesus falando, ou seja, eu estou firmado na palavra de Deus. Eu tenho que ouvir, irmãos, o que diz a palavra e não o que as situações falam, o que as pessoas falam. Precisamos ir aonde ninguém quer ir. Ninguém estava disposto a lutar com Golias. Ninguém do exército de Saul quis alcançar Golias. Ninguém quis estar à frente da batalha contra Golias. Ninguém quis ir aonde só Davi poderia ir. O matador de gigantes vai aonde ninguém vai. Queridos, quando é lançado um desafio, nós temos que ser os primeiros a dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Quando o povo de Israel precisava conquistar a terra prometida, Moisés separou 10 espias. Por isso que eu digo, a forma que o homem vê as coisas muda toda a situação. Os 10 espias foram lá, ficaram agachados, e eles viram que os caras eram muito grandes, eles estavam muito bem armados, eles estavam tão hipnotizados com aquilo, que eles não enxergaram as uvas gigantes, o que tinha de bom naquele lugar. Eles voltaram, qual foi a notícia que eles voltaram? Moisés, não dá não, se a gente for para lá, vamos morrer tudinho, não tem condições. Mas aí Josué e Caleb disse assim: Moisés, a gente pode ir lá dar uma olhada? De 10, se levantou mais 2. Os 2 foram lá. Quando eles deram uma olhada, eles olharam assim: olha o tamanho daquele cacho de uva lima, olha o tamanho daquela melancia, olha o lago. Rapaz, vamos falar com Moisés, vamos conquistar esse negócio é hoje. Aí ele viu o quê? Ele viu a dificuldade ou a beleza do lugar? O que é que você está vendo na sua vida? Você está vendo os gigantes ou a beleza do que o Senhor tem para te dar? Só que tem o seguinte, querido, para conquistar isso, você precisa ter uma visão de águia, visão de Deus. Você sabe o que é que a águia faz quando ela está sobre uma tempestade? Ela dá um voo rasante, desce, e sobe de novo e atravessa as nuvens, a tempestade, e ela consegue ver o sol. E o Senhor me compara com a galinha ou com uma águia? Você é uma... O que é que você é, hein? Pergunta para ele, tu é uma galinha ou uma águia, mas? Pois se tu é uma águia, imita uma águia aí para eu ver. Diga para ele aí. Aleluia. E quando eles trouxeram e falaram para Moisés, aí Moisés se animou. Foi por isso, queridos, que Josué se tornou um dos maiores líderes depois de Moisés, porque ele foi treinado antes. Ele deu o quê? Ele deu uma visão totalmente contrária do que os seus amigos tinham olhado para aquele lugar. Nós precisamos entender que a nossa visão é a visão de Deus. E ele se colocou à disposição quando ninguém mais se disponibilizava. Quando Davi chegou e viu aquele cenário, percebeu que ninguém iria enfrentar Golias. Então ele se disponibilizou. Precisamos ter a coragem e a vontade de vencer. A nossa vontade de vencer deve ser maior do que o nosso medo de perder. Eu vou repetir. A nossa vontade de vencer deve ser maior que o nosso medo de perder. Querido, não tenha medo de perder. Mas Uziel, se eu perder, eu começo de novo, vou de novo e vai dar certo. É isso que a gente tem que aprender a fazer no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de... que não... Significa que eu não terei derrota? Não está dizendo isso. Está dizendo que eu posso passar o que for, eu estou ali, ó, firme. Nós temos que ser... Você já viu um monte de bambu junto? Sabia que todos os bambus, eles são todos juntos, quando eles nascem, eles são todos juntinhos. Se um bambu nascer sozinho, o vento vai derrubar. Se você puder ver uma plantação de bambu, e quando tem assim uma tempestade, eles vão, enverga, estrala, vai até lá, ó.
e volta de novo. Você tem que ser o crente bambu. Pode até dar uma zoadinha, mas eu volto de novo para o lugar, porque eu estou firme na rocha. Precisamos ter coragem e a vontade de vencer. A nossa vontade de vencer deve ser maior do que o nosso medo de perder. Coragem para defender as nossas ovelhas, coragem para encarar os gigantes, coragem para recuperar o que foi perdido. Precisamos enfrentá-los da forma correta. Seja apaixonado pelo que você faz. A paixão é como a força que nos move com intensidade, ousadia e força. O nosso verdadeiro potencial é destravado. A paixão ativa o nosso potencial. Como é que está o seu nível de paixão? Pela sua vida, pelos seus propósitos, pelos seus sonhos, pelas suas conquistas, pelo seu casamento, pela sua igreja. Como é que está a sua paixão? Querido, sem paixão a gente não consegue avançar. Precisamos. Você já viu uma pessoa sem paixão? É uma pessoa desmotivada. É igual aquele desenho, né? Eu não sou tão velho, mas o pessoal vai lembrar daquela hiena e o leão da montanha, né? Ó vida, ó azar, né? O leão ali todo tempo querendo motivar, e a hiena... Eu naquele desenho, eu já tinha matado a hiena há muito tempo. Aquela hiena desmotivava qualquer um. Vai passar agora o filme, né, do Snoopy, Charlie Brown, pelo amor de Deus, né? Charlie Brown sempre aquela vozinha assim, né, todo desanimado, e o Snoopy ali turbinado. Então a gente tem que entender, queridos, que a gente precisa estar apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente tem um brilho nos olhos, a gente consegue avançar. Você já viu um líder de célula quando não está apaixonado? Ontem eu tive uma oportunidade, um amigo meu, a igreja dele, eles estão começando num pequeno grupo, e uma igreja muito abençoada, eles têm 10 igrejas, e ontem ele tinha feito esse convite há muito tempo, e ontem ele reuniu toda a liderança das 10 igrejas, e ele me chamou para falar sobre a igreja celular, a igreja em células. Irmão, foi tantas perguntas. As perguntas das pessoas eram essas perguntas de medo, assim, sabe? Também de zelo, aquela preocupação. E eu fui falando para eles, eu não poderia também falar um mar de rosa, porque nós sabemos que nós somos povo, e como povo nós temos que enfrentar muitas dificuldades, mas nós sabemos que também sem o povo é impossível avançar. O Senhor decidiu, o Senhor escolheu o planeta Terra, mesmo vendo as pessoas muitas vezes tristes. Ele enviou seu filho, por quê? Porque Ele acredita em você. Essa forma de você estar pensando negativo é porque você ainda não teve, talvez você esteja hoje aqui, chegou hoje querendo desistir de tudo. Mas eu quero dizer para você que hoje à noite o Evangelho da Graça, aquele que venceu a morte, que pagou com o seu sangue, Ele está aqui hoje. E Ele vai te dar essa vitória nessa noite. Oh Jesus amado, tenha um alvo claro de onde você quer chegar. Davi tinha uma visão. Todo líder que quer sucesso precisa ter uma visão. A visão é a mesma coisa de sonhos. Se você não tem sonhos, querido, você não tem como avançar. Nosso pastor Dias, a gente chegava assim, até ficar assim, meu Deus, o que é que o pastor, a gente não entendia. E o pastor chegava, não nesse púlpito, mas um púlpitozinho muito simples. E quando a gente começou lá naquele colégio, na época era eu, Rubens, pastor Daniel, que não era o pastor Daniel ainda, Paulinho, o Edinho, a gente era 30, sei lá, 40 pessoas, bem pouquinha. A irmã Lourdes, é verdade, irmã Lourdes, minha tia, era seu Pires com a sua família, todos nós ali. E o pastor chegava e dizia assim, que se levante essa grande multidão. E eu olhava assim, eu sempre fui brincalhão de cadê Jesus, essa multidão, né? Era só a gente ali. Mas por quê? Porque o pastor, ele não estava procurando ver uma pequena igreja, ele já enxergava vocês. E hoje ele pode chegar aqui e dizer, que se levante essa grande multidão. Porque ele sempre viu essa visão. Ele não deixou que a sua visão pudesse ver vocês. Isso é que é enfrentar gigante profeticamente. Nós temos também aqui o nosso amado pastor Edinho, que ficou aqui, né?
com o pessoal do Eusébio, e hoje o pessoal do Eusébio já é uma pequena, grande multidão, e isso é só o começo. Se eles tivessem enxergado esse gigante, porque desestimula você profetizar sobre algo que ainda você não está vendo. Você tem que ter fé, e a fé era algo que tinha muito forte no coração de Davi. Davi se tornou o rei sobre Israel porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E uma das interpretações para revelar o coração de Deus é que o homem de Deus, ele não vê as dificuldades, mesmo na dificuldade ele enxerga a vitória. Nós temos que ter o coração de Davi. Seja responsável com o que você faz. Davi era um líder de responsabilidade. 1 Samuel 16:11, na parte A, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se todos os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. 17:20, Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, presta atenção, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu com Jessé, que lhe ordenara. Davi foi responsável no pouco, quando cuidava das ovelhas de seu pai. Depois ele foi colocado por Deus sobre o muito, quando virou rei de Israel. Aquele a quem foi muito dado, muito lhe será também exigido. Lucas 12, versículo 48, parte B. Veja que o versículo detalha: quando Davi foi chamado para se apresentar ao rei, ele deixou um guarda com as suas ovelhas. Às vezes a gente recebe uma proposta, aí a gente quer abandonar tudo, deixa a célula de qualquer jeito, porque eu recebi um convite ali, aí eu fui chamado para ministrar, aí ei, se vira aí, porque agora eu vou para um negócio grande ali. Não, querido, o homem de Deus tem responsabilidade nas pequenas coisas. Você foi chamado, Deus está lhe honrando, mas continue honrando aquilo que Deus lhe deu lá, ó, que aquilo é mais precioso do que muitas ministrações ou o que você for fazer. Aleluia. Nós precisamos aprender e entender o que é autoridade. Nós falamos muito de autoridade. Muito nós falamos de autoridade aqui. É uma coisa que a Igreja Plenitude bate assim, por quê? Porque zela por você. Existem autoridades que são as autoridades da cidade, que vem a ser o quê? A polícia, o governo, quem trabalha, os seus patrões. Mas nós sabemos, quando se tratamos de autoridades espirituais, ou seja, autoridades da igreja, aí isso muda um pouquinho mais. Mas se você consegue obedecer às autoridades, o sinal de trânsito que não fala nada para você, mas quando ele fica vermelho, você vai e para. Você começa a entender que você já entende a autoridade. Quando a professora diz: nesse momento eu quero silêncio na sala de aula, ela é uma autoridade. E se você simplesmente não se cala, você já está tendenciando a ser uma pessoa rebelde. Mas existe também aquela autoridade quando você ouve a voz de Deus, quando Deus te dá um comando. Nós temos que entender que quando Deus fala conosco, quando Deus falou com o pastor Dias para implantar essa igreja, muitas vozes vieram, e muitas pessoas, amigos dele pessoal, chegaram quando eles disseram muitas palavras negativas, que não era o momento dele, que era muito novo. Será que isso vai dar certo? Aonde? No meio dos matos? Quando o homem ouve a voz de Deus, ele tem que se segurar nessa voz de autoridade. Abra a sua Bíblia em Neemias. Veja o que é ouvir a voz de Deus. Neemias 6, a partir do versículo 1. Neemias 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias, nos vales de Onom. Porém, intentavam me fazer o mal. Enviei-lhes um mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer.
por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Quantas vezes me enviaram o mesmo pedido? Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouve a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedifica o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profeta para falarem ao meu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso? Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consulte juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que disser, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que inventas, porque todos eles procuraram aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não a efetuaram. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Presta atenção, queridos, nessa pequena história. Neemias, o Senhor falou para ele: você vai restaurar os muros e os portões. E quando ele começou a fazer essa obra, veio esse pessoal falar: não, cara, para com isso, vamos para cá, isso é loucura, não ouve isso não, tu está ficando doido, tu ouviu quem? Deus falou contigo, Deus te deu uma direção, para com isso. Quantas vezes o jovem foi? 5 vezes. Depois que eles não conseguiram isso, eles mandaram profetas mentir e profetizar, dizendo que ele estava fazendo isso para tomar o lugar do rei. E ele poderia ter se amedrontado. O que foi que ele fez? Ele continuou dizendo não e disse: Senhor, fortalece as minhas mãos nessa obra, para que eu não possa desistir. Querido, quando você tem um alvo, o diabo vai fazer de tudo para destruir as obras que o Senhor colocou nas suas mãos para ser feita. Se você está com um projeto de restaurar a sua família, o diabo vai se levantar com toda a força para destruir a sua família. Mas você tem que fazer como ele: Senhor, fortalece as minhas mãos nessa obra. Eu não posso perder essa batalha, Senhor. Queridos, se o diabo fez desse jeito com Neemias, enviando os profetas, você já imaginou um profeta chegar aqui e dizer assim: assim diz o Senhor, pare com essa obra, pastor Dias, porque o Senhor não quer mais. É ou não é uma coisa difícil? O cara está usando o nome do Senhor. Mas quando o homem tem convicção de quem é a voz de Deus e que ele tem que obedecer ao Senhor, ele faz isso. Se Deus falou algo contigo, fica firme, persevera. Não ouve essa voz desse gigante, que a Bíblia não chama de gigante, chama de incircunciso, endemoniado. Continue perseverando na voz do Senhor. Mesmo quando Saul estava endemoniado, Davi não se rebelou contra ele. Quando Saul morreu, Davi ensinou a nação a honrá-lo. Davi foi um líder que sabia viver debaixo de autoridade. Veja só, Davi tinha ouvido a voz do Senhor. Agora veja o discernimento que esse jovem teve. Disse que ele ia ser rei de Israel. Mas quem era rei no momento? Era Saul. Posição difícil. O que eu fico admirado de Davi é que tão moço, tão cheio de sabedoria. Irmãos, tem uma cena assim que parece coisa de filme, de que quando Saul está endemoniado, Davi fica na frente dele, ele joga lança, joga flecha sobre ele, e Davi se desvia de todos os jeitos, e ele tocando a harpa. Eu tento imaginar a cena, Davi com a harpa. Quando eu toco guitarra aqui, eu fico todo preocupado. Meu Deus, as notas, imagina o cara jogando uma lança em cima de mim e acertar a nota. Eu errar a nota normal, né? Imagine com o cara jogando a lança. Então você imaginar a cena, ele tocando a harpa ali para aquele espírito imundo sair, e Saul, e Davi, errou, doidão, e fazendo aquela cena. São coisas assim que a gente fica: meu Deus, como pode? Mas ele, por entender que ele estava numa posição, mesmo aquele líder sendo, naquele momento, imagina um líder endemoniado, meu Deus do céu. E ele naquele momento ali conseguia acalmar. E aí Davi se torna parceiro, amigo, porque ele entendia o seu papel.
Muitas vezes a gente tem que ter esse coração. E ele só saiu para a guerra com os filisteus, com a autoridade de Saul. A gente viu no começo do texto que ele começa a narrar e ele diz assim: eu te abençoo, vai nessa força. Foi extremamente obediente, submisso. O poder de um líder precisa saber viver debaixo de uma autoridade. Querido, quando a gente fala de autoridade, não é qualquer autoridade. Graças a Deus, Deus tem colocado você debaixo de uma autoridade que ora por você, que abençoa a sua vida, que paga um preço. Isso significa que essa autoridade não erra? Claro, nós somos seres humanos, mas toda vida é querendo acertar para o melhor para você. Eu sempre falo isso, que muitas vezes existe autoridade e existe ter intimidade com a autoridade. Muitas vezes nosso pastor Dias tem aquele temperamento. Nós sabemos que o pastor Dias tem uma pegada. Então muitas vezes quando o pastor chega junto da gente, não, Paulo, chega mesmo com pressão. Aí a gente faz o quê? A gente dá um desconto, porque nós sabemos que o nosso pastor tem um coração muito amoroso. Se eu não tenho intimidade, não conheço, eu sou sabe o quê? Um liderado fraco, e vou dizer assim: eu vou sair, vou ficar mais aqui não. Querido, primeira coisa que nos uniu foi o amor de Deus. Segundo, se você andar junto comigo, quem está mais junto de mim, você vai ver como é que eu sou. Não sou fácil, mas se você andar comigo e me amar, você me suporta. Porque a Bíblia tem um momento que ela diz assim: suportai uns aos, mas não abandone, suporte. A tua esposa não está a bênção que tu tem, suporta, macho, aguenta aí. Ela vai ceder, vai ficar bem molezinho, igual uma geleia. Ele também, suporta esse cabra e aguenta, enfrenta esse gigante. Queridos, a nossa aliança é uma aliança de sangue. Aliança de sangue, debaixo do sangue de Jesus. Não é qualquer coisinha não. Não é um momento que o meu líder fica irritado, que agora eu vou abandonar. Não é um momento, tá aqui, eu de vez em quando eu me pego com o mozinho aqui. Nós conversamos e se pega uma coisa. Já pensou se eu fosse deixar o meu primo por causa disso? Depois a gente dá risada das coisas. Porque a gente se ama, gente. Gente, não é fácil viver a dois. Quem é casado aqui sabe como é o negócio. Não é brincadeira não. O maior discipulado do mundo: casamento, casa abençoado. Para tu saber o que é um discipulado abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Para Jesus. Tenha boas atitudes no dia a dia. O líder de sucesso se forma de acordo com a sua caminhada, de acordo com as suas decisões que decide tomar. Para ser um líder bem sucedido, você precisa ter boas atitudes em seu dia a dia. Você não pode ser uma pessoa invejosa, questionadora, murmuradora, preguiçosa, briguenta, problemática. Se você reclama, se você desiste, se você questiona, se você não aceita, não tem como crescer. Caminhe debaixo da obediência e honra. Davi caminhou debaixo da obediência e de honra. Davi foi à batalha por seu pai que o enviou. Ele lutou contra Golias por Saul o autorizar. Tem muita gente que está extremamente enganada e que pensa que ser um líder de sucesso, porque evangeliza, porque prega, porque canta, porque ora, porque faz acontecer, e não está debaixo da autoridade, logo logo a sua vida será um fracasso. Gente, nós temos o que nessa igreja? Discípulo. O discipulado nos ensina o que? A gente tem um coração transparente, a honrar uns aos outros. E é verdade, você tem que honrar o comedor de rapadura igual a você. Eu sou falho igual a você, querido. Mas se hoje eu estou aqui, é porque eu fui servo, quero continuar sendo servo e quero subir servo. Esse é o coração que a gente tem que ter. É por isso que Deus tem honrado essa igreja e vai honrar você muito ainda. O resultado desse engano é que as pessoas não derrubam gigantes e não vencem na sua vida. O segredo de Davi foi andar sempre debaixo de obediência e saber honrar. Através da vida de Davi podemos perceber que quando caminhamos em obediência e honra, criamos uma ponte para realizações e grandes feitos. Se você quer ser um líder de sucesso, aprenda a caminhar em obediência e honra. Aprenda a viver debaixo de pressões. Querido, se você não suporta pressão, você não vai conseguir vencer nessa vida. Se você não suporta pressão, você não vai conseguir chegar ao lugar que você quer chegar do seu emprego. Se você não suporta pressões, você não vai conseguir encarar uma faculdade. Quem faz a faculdade aqui é fácil?
Pressão direto, não é não? Tem que entregar um monte de trabalho, é aquela loucura. Tem que encontrar tempo para estudar de madrugada. Pressão, queridos. A gente vive debaixo de uma pressão, mas a pressão, como é que o diamante consegue aparecer? Debaixo de muita pressão. Se você vê a beleza da coisa. Quando nós somos pressionados, a gente pensa que a gente vai desistir, mas é na hora que brota o melhor de nós. A pressão não vem para derrubar, vem para mostrar a sua beleza. Aprenda a viver debaixo de pressão. Veja as pressões de Davi. Davi enfrentou a pressão de saber que Golias todos os dias afrontava o povo durante 40 dias. Irmãos, 40 dias, todo dia eu ia calar e dizer assim: tem homem de Deus aqui não? Cadê os homens de Deus? Tem homem de Deus nessa igreja plenitude? Não, imagine, todo dia, 40 dias, ninguém se manifestava. Talvez os irmãos oravam assim: Deus, levanta um entre nós, que eu não tenho coragem não. E Davi, no primeiro dia que soube, ele: como é que é isso aí? Quem é esse circunciso? Falando contra o Deus vivo. Isso vai acabar hoje. Muitas vezes o gigante está falando: cadê a mulher de Deus nessa casa? Cadê o homem de Deus nesse trabalho? Cadê o homem de Deus nessa faculdade? Cadê? Não tem nenhum aqui não? Você precisa se levantar. Querida, a sua primeira identidade é de cristão. Onde você está? Primeira identidade que as pessoas têm que saber é que você é um crente em Jesus. Você tem que se levantar no seu lugar. Não é como engenheiro, não é como o formado, como médico. Você tem que chegar dizendo assim: antes de tudo, sou servo de Deus, estou aqui para vencer a batalha. Davi também viveu a pressão das ameaças do inimigo. Davi viveu a pressão da reputação do inimigo. Davi suportou a pressão das críticas. Davi suportou a pressão das ameaças sem tomar decisões precipitadas. A pressão vem para testar a nossa capacidade de matar os gigantes. Os grandes desafios são a ponte para as grandes vitórias. As batalhas são a oportunidade para vencer na vida. O líder de consegue enxergar vencer um desafio, vencer um adversário ou um gigante que se levantou em sua frente. Tudo isso será grande oportunidade para vencer na vida. O verdadeiro líder de sucesso transforma desvantagem em 10 vantagens. Em vez de você estar vendo a derrota nas suas derrotas, enxergue isso como uma porta, como uma escada, como um lugar que você pode crescer e subir. Queridos, eu sempre falo isso e eu sei que é graça de Deus muito grande. Mas hoje, eu sempre falo isso e o pessoal, os meninos conhecem, dão uma risada assim. Mas hoje mesmo, o Tiago estava lá em casa, eu vi quando ele falou um pouco, a gente conversou. Mas o Tiago disse uma coisa muito certa assim: poxa vida, eu posso ver que muitas coisas estão acontecendo na vida do Ziel. E é verdade, irmãos. O Brasil está entrando em crise. E eu estou entrando cada vez mais em Cristo. Hoje eu posso dizer que graças a Deus, muita coisa tem melhorado na minha área do meu trabalho, onde sempre foi um desafio muito grande na área da música. E hoje ser reconhecido como um professor, para mim isso é uma honra de Deus. Eu sei que eu não sou, preciso estudar muito para ser, mas as pessoas onde eu trabalho me veem como um professor. Eu sou honrado na minha escola. Nós tivemos agora, digamos assim, um pequeno debate de algumas coisas no colégio. E aí eu estava querendo reduzir a minha carga horária para eu poder atender outro colégio, porque eu recebi 3 convites logo agora no começo do mês para trabalhar em mais colégios. E eu não tenho horário para atender os colégios, porque falta profissional nessa área. Tem muita gente que sabe de música, mas não sabe ensinar a criança na área da musicalização. E Deus me deu uma graça para fazer isso. E aí, quando eu ofereci uma pessoa, a diretora disse assim para mim: Uziel, eu quero uma pessoa igual a você ou melhor do que você. Menos do que você eu não quero, porque eu quero pessoa que traga valores aqui para as crianças. Ou seja, ela estava me elogiando de alguma forma. E eu naquela hora glorifiquei a Deus, porque eu sei que eu cheguei primeiro porque eu perseverei, acreditei e não vi o gigante da dificuldade. Mas eu sei que o resto quem fez foi o Senhor. Deus está dando uma vantagem para você hoje. Você vai avançar e conquistar. Deus está fazendo um milagre na sua vida hoje, não amanhã. Deus quer agir a seu favor. Deus quer derrubar o gigante que tem afrontado você hoje. Deus quer fazer de você um líder de sucesso. Ninguém vai poder parar você, porque você tem a visão que Deus tem. Eu vou ir mais longe.
você tem a visão de Deus e você tem uma liderança que tem uma visão de vitória para você. Eu queria passar um vídeo agora. Esse vídeo é tão simples, mas ele impactou a minha vida. De uma pessoa que entendeu que os gigantes da vida são para ser vencidos. Por favor, apagar aqui a luz. FIFA, Pescaçoado, Costi, Wendel. Opa! Brasil, cadê a vinheta? Brasil! Emocionou. Olha, emocionou. Bacana, é o reconhecimento do torcedor até A ao esposa jogador dele que é não muito tem emocionada. a história dos outros. Que momento, né? Pode dizer que ganhou uma disputa do Messi, né? A esposa chorando, realmente ele também. Nome de craque, goleiro Queria Wendel. primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida e poder estar aqui conhecendo grandes jogadores que são meus ídolos e que eu conhecia só de videogame e hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente. Queria agradecer muito a minha família, a nação brasileira que votou em mim, a minha esposa e minha filha, que são tudo para mim, minha filha Marcela que está em casa nessa hora. E eu queria deixar uma passagem bíblica que eu acho que, creio eu que quando Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava, ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse, ele é muito grande, não tem como errar. E assim temos que lidar com nossos problemas diários da nossa vida, e assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado. O vídeo do Wendel, esse jogador, que ele teve a coragem, no meio de tantas pessoas de nome, de renome, talvez ali pessoas ateus que não creem em Deus, e ele na sua simplicidade, até a roupa que ele usou foi emprestada, alguém pagou para ele, vestiu, e naquele momento, ele disse uma frase assim, eu quero citar um texto bíblico. Todas as pessoas disseram, Davi, ele é um gigante, você não tem condições de vencê-lo. Mas Davi olhou e disse assim, é verdade, mas ele também é muito grande, não tem como eu errar. Então faça como as frases que esse rapaz disse, veja esse gigante como o melhor alvo para você derrubar esse gigante. Vamos ficar de pé?